Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Judas. Judas, ele só tem um único capítulo, então você vai abrir no livro de Judas e nós vamos ler os versos do 1 ao 5. O que esse camarada Judas tem para dizer para nós, né, gente? É coisa braba, né? Se você não sabe onde é que fica localizado o livro de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia. Ache Apocalipse e volte um para trás. Está ali o Judas, né? Judas, versículo do 1 ao 5, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca de salvação, que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são homens ímpios, e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem, e negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo no Egito, mas posteriormente destruiu os que o creram. Amém? Esse texto do livro de Judas, e eu quero tranquilizar você, porque esse Judas não é o Judas Iscariote, gente. Amém? O Judas Iscariote, ele se suicidou. Ele tirou a sua própria vida. E até onde eu sei, os mortos não escrevem livros, né? Então esse não é o Judas Iscariote, mas este é o Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Jesus tinha irmãos que não acreditavam nele, que não criam nele. Esses irmãos de Jesus, eles foram crer em Jesus, acreditar em Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Então, depois da ressurreição de Jesus, né, Judas, então, entende, compreende quem era verdadeiramente Jesus. Entende, compreende quem era verdadeiramente o Messias. E então ele passa a ser um evangelista, passa a ser um pregador da palavra de Deus. O seu outro irmão Tiago também, que não conheciam, que não reconheciam Jesus antes como Salvador, depois da sua ressurreição, começaram a crer. E Jesus foi o primeiro que experimentou aquele famoso ditado: santo de casa não faz milagre, né? Nem os seus irmãos criam nele, né? Mas depois passaram a crer. Nós não vamos nos aprofundar na teologia da carta de Judas, que é sensacional. Não vamos fazer uma exegese muito grande, também não vamos fazer uma hermenêutica muito grande dele, porque não é esse o objetivo nessa noite. Mas eu quero passar por cima de alguns detalhes que talvez possamos nos apegar daqui a um tempo mais, porque o livro de Judas é um livro tão pequeno, com 22 versículos, se não me falha aqui a memória, e esse livro tão pequeno, ele traz tanto conhecimento para nós, ele traz tanto ensino para nós, que nós poderíamos pregar aí por vários e vários domingos a respeito do livro de Judas. Mas nós não vamos fazer isso, porque o objetivo do livro de Judas foi escrito com uma finalidade. Judas, quando escreve o livro, essa carta, ele escreve para orientar e chamar a atenção de pessoas que estavam se infiltrando no meio da igreja e se tornando falsos mestres. Ele chama a atenção porque tem pessoas que estão se infiltrando no meio da igreja, e eles estão então se aproveitando do povo que ali está, e eles estão então, aí Samuca, não vou bater uma salva de palmas para ti, mas uma palma para ti, tá bom? Obrigadão, Samuel está fazendo o melhor que ele consegue aí, gente, tá bom? E ele encontrou um pastor chato ainda, aí fechou tudo, né?
Só eu posso dizer que sou chato, tu não, tá? Samuca aí é amado no nosso coração. Mas o objetivo dessa carta era então chamar a atenção de falsos mestres que estavam infiltrados no meio da igreja. E ele chama então a atenção desses falsos mestres. E se naquela época, irmãos, eles já estavam preocupados com falsos mestres no meio da igreja, imagina hoje. Se naquela época eles já tinham esse problema de pessoas no meio da igreja, e o texto chama essas pessoas de dissimulados, né? Dissimulado é aquela pessoa que ela se demonstra uma pessoa, ela se demonstra uma coisa e ela é outra totalmente diferente. Ela diz que é uma pessoa, ela demonstra que ela é uma pessoa certa, uma pessoa correta, mas na verdade ela é um lobo em pele de cordeiro. É um dissimulado. Cuidado quando você chama algumas crianças, já vi crente chamando o filho, ô dissimulado, cuidado, você está profetizando coisas ruins na vida dele. Diga, ô bênção, vem cá, mesmo que ele tenha feito algo ruim, diga, ô abençoado, vem cá, né? Profetize coisas boas na vida deles. Mas naquela época já havia esses problemas, e Judas então chama a atenção deles e diz, olha, batalhem pela fé de vocês, não abram mão da fé, batalhem pela fé. A fé de vocês tem que estar apurada, a fé de vocês tem que estar bem fortalecida no Senhor. Confiem em Deus, não abandone a fé de vocês, não dê ouvidos para tudo aquilo que surge. Irmãos, os dias de hoje tem surgido tantas coisas novas. Um dia desses tinha um aí falando da esposa de Deus. E eu, cara, esposa de Deus, da onde que ele tirou isso? E tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que acreditam nas mais absurdas histórias, contos, situações, nos mais absurdos deuses, das mais absurdas religiões. Só há um caminho, só há uma verdade, e Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, que nos dá a vida eterna, é só essa, não tem nenhum outro. O único túmulo que está escrito não está mais aqui, vivo está, ressuscitou, é o túmulo de Jesus. Todos os outros, os restos mortais estão lá. Então Jesus Cristo, Ele é esse caminho, e é nele que eu tenho que basear a minha fé. É nele que eu tenho que basear o meu estilo de vida. Por isso que a Bíblia, ela é a nossa base de fé. A Bíblia, ela é a nossa base, é nela que nós nos apoiamos, é através dela que nós cremos, é aquilo que ela nos fala, que fortalece a nossa vida, para nós crer mais e mais em Deus. Somente sendo conhecedor da palavra de Deus, que eu vou entender o plano da salvação para a minha vida. Somente lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, que eu vou entender a obra da cruz. Lembra que nós botamos uma cruz imaginária aqui? Está aqui a cruz imaginária, né? Só dessa forma nós vamos entender a obra da cruz. Lendo a palavra, conhecendo Jesus. Caso contrário, nós vamos ser perdidos em qualquer vento de doutrina diferente, qualquer coisa nova, qualquer atualização nova. A gente está se perdendo. Abrindo parênteses, falando de atualização. Eu tenho o costume de sempre, eu escrevo o meu esboço no computador, e eu copio então os versículos, eu vou lá, eu tenho a Bíblia online, e eu copio então todos os versículos que eu vou ler, e eu colo no meu esboço. Tem pregadores que não fazem, que não colam no esboço, leem na hora na Bíblia, ou leem no telão. Eu tenho o costume, eu aprendi a fazer assim, e acabei fazendo assim a vida inteira. Eu comecei a notar algumas mudanças, comecei a notar alguns textos com algumas palavras diferentes, e isso de um tempo para cá. E agora o que eu faço? Eu copio um texto, eu colo no meu esboço e eu vou para a Bíblia. E pasmem, irmãos, muitos textos com conotações diferentes, muitos textos da internet que você copia de uma Bíblia online, e você copia esse texto, ele vem às vezes com uma palavra que dá um sentido diferente à frase.
Tenha a sua Bíblia online, tenha a sua Bíblia no seu aplicativo, tenha a sua Bíblia no seu celular. Mas quando você desconfiar de alguma coisa, pegue a Bíblia e vai e leia, veja se realmente está batendo as informações certinha, para que você não seja enganado aí, ok? Um pequeno detalhe que eu acho que é muito importante. Judas então escreve essa carta, orientando: olha, tomem cuidado, porque tem falsos profetas, tomem cuidado, porque tem pessoas no meio de vocês, e que essas pessoas dissimuladas, ímpias no meio de vocês, elas vão acabar influenciando outros. Então esse é o contexto da carta de Judas. Mas dentro desse contexto, é tão grave isso que está acontecendo, é tão grave essa acusação de Judas, é tão grave isso que o irmão de Jesus está falando, que ele cita 3 exemplos, ou melhor, 3 personagens bíblicos. E ele cita esses 3 personagens bíblicos dizendo: tomem cuidado para não serem como eles. Tomem cuidado para não terem as mesmas atitudes que eles tiveram. Tenham cuidado para não terem os mesmos comportamentos que esses 3 personagens bíblicos tiveram. E esses personagens estão citados no versículo 11. Pedi para o pessoal colocar para nós. O versículo 11 diz assim: ai deles quem? A quem que ele está falando? Está falando dessas pessoas dissimuladas, os falsos profetas, essas pessoas que estão dentro da igreja ensinando algo que não é bíblico, algo que não vem de Deus. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. E quando eu li esse texto, eu comecei a pesquisar um pouco sobre esses homens. E por que Judas dá um exemplo desses 3 personagens, desses 3 homens? O que eles fizeram de tão grave? O que eles fizeram de tão ruim, ao ponto do escritor, ao ponto de Deus colocar isso na Bíblia, ao ponto do escritor escrever: olha, não sigam esse caminho, não façam o que eles fizeram. Então nós vamos tentar rapidamente, de uma forma ou de outra, trazer aqui o que cada um deles fez, e identificar dentro desse texto o que eu e você não podemos fazer. Identificar dentro desse texto o que Deus está falando para nós. Identificar dentro desse texto o que Jesus está nos ensinando nessa noite, nos mandando nos afastar de exemplos como pessoas como Caim. O que Caim fez? Todos nós sabemos a história de Caim. O livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 3 até o 8, ele diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe a parte gorda das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Deus fala com Caim, Deus chama a atenção de Caim, mas mesmo assim, Caim leva o seu irmão para o campo, tira a vida dele e mata ele. Caim, ele não aceitou uma decisão de Deus. Pastor, qual foi o motivo que Deus não aceitou a oferta de Caim? Irmãos, são vários os motivos. São várias as razões. Uma das razões é porque Deus já conhecia o coração de Caim.
Uma outra razão é porque Deus já sabia do futuro e o que ia acontecer lá na frente, como Caim iria se comportar. Uma outra razão é que Deus sabia que ele teria dado uma outra oportunidade a Caim, e Caim não teria aproveitado essa oportunidade. Então são várias as razões. Mas talvez a principal de todas era a intenção do coração de Caim. O que nós precisamos entender aqui nessa hora é que Caim não aceitou a decisão de Deus. Ele não concordou com a decisão de Deus. Deus não aceita a oferta dele, e ele não engoliu isso. Deus não aceitou a oferta de Caim, e ele não conseguiu conviver com isso. Ele se revolta contra Deus. O texto diz que ele fica furioso com Deus. Por quê? Porque ele não aceita uma decisão de Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha básica. Como que você fica quando você não bate, não concorda muito com Deus? Não, pastor, tudo que Deus faz eu concordo. Será? Não, pastor, tudo que Deus diz para mim fazer eu faço. Será? Quando Deus diz para você não ir, você vai. Quando Deus não aceita algo, porque Deus pode não aceitar algo nosso. Nós podemos aqui estar realizando um culto para Deus e Deus pode não estar aceitando o nosso culto. Porque talvez o nosso culto aqui não passe de bajulações. Talvez o nosso culto aqui não passe de um agradar ao outro. Talvez o nosso culto aqui não passe de uma motivação para recolher ofertas. Deus sabe qual é a intenção do nosso culto. Deus sabe qual é a intenção do nosso coração quando estamos aqui cultuando a Ele. E Ele pode muito bem não aceitar o nosso culto. Mas Deus é para ti. Mas Ele aceita se Ele quer, Ele é Deus. Ele tem toda a prerrogativa de aceitar ou não. Independente da razão, independente do motivo. E outra, Ele não precisa dar explicação para nós. Não precisa. Ele não aceita a oferta de Caim, e Caim não aceita a decisão de Deus. E isso gerou problemas para Caim. Caim, ele é aquele tipo de pessoa que quer seguir a Deus do jeito dele. Ele segue a Deus, ele é crente, enquanto tudo está acontecendo do jeito dele. Mas basta alguma coisa não sair do jeito dele, ele já não quer mais Deus. Ele já troca Deus, ele já troca igreja, ele já troca de pastor, ele já troca de irmãos, porque as coisas não saíram como ele quer. Cuidado, que esse princípio de Caim, ele é perigosíssimo. Esse coração de Caim, ele é muito comum no nosso meio. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando Deus não aceita algo e nós ficamos bravos, Deus corrige ele, Deus chama a atenção dele, Deus dá uma oportunidade para Caim. Diz: Caim, por que está furioso, rapaz? Olha, o pecado está aí, está batendo na porta, está querendo te pegar. O pecado, Caim, está aí, você não está conseguindo ver que o pecado está na porta, e se você continuar desse jeito, ele vai entrar e vai dar ruim. Caim não ouve Deus, porque Caim está brabo. Sabe aquele cara quando está brabo, e ele não escuta nada de ninguém? Caim estava assim. A Bíblia fala, o texto diz, o versículo fala, embrutecido. Alguém como que se desse soco em paredes. Está bravo, nada para ele, está com raiva, está irado, está furioso, está embrutecido. Todo mundo pode falar o que quer, ele não vai ouvir. Ele não ouve, Deus está falando com ele. E eu vejo essa palavra de Deus, uma palavra de amor. Eu vejo Deus amando Caim. Eu vejo Deus não aceitando a oferta de Caim, mas ao mesmo tempo eu vejo Deus amando Caim, dizendo: Caim, por que você está assim, filho? Está furioso por quê? O pecado está aí, cara.
pecado está batendo na porta, basta você dominá-lo. Escute uma coisa, só tem uma pessoa que pode dominar o pecado na sua vida, é você. Eu pequei porque eu sou fraco. Não, você pecou porque você decidiu pecar. Eu pequei porque sabe, né, pastor, a gente não é santo. Não, você pecou porque você decidiu pecar. Porque o pecado você pode dominar ele na sua vida. Você pode, está aqui. Domina sobre o pecado, Caim, domina, não deixa ele te vencer, luta contra ele, não deixa ele passar a perna em você. Caim ouviu Deus? Não, por quê? Porque ele estava brabo. Cuidado, irmão, quando você fica brabo. Tem irmão que fica brabo, tem irmã que fica brabo e fala demais. Tem pessoas que ficam brabos e falam demais. Hoje as pessoas ficam brabas e vão para a internet. E depois tem que estar lá pedindo desculpa, se retratando. Cuidado. Tem pessoa que fica braba e vai para os grupos, né, de tudo que é lugar. Cuidado, porque depois você tem que estar lá se retratando. Ou então daqui a pouquinho vem aquela mensagem: fulano saiu do grupo, porque está brabo. Cuidado. Nós não precisamos ser assim. Caim é aquele tipo de pessoa que não aceita a correção de Deus. É aquele tipo de pessoa que não se quebranta. E na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 12, diz que nós não podemos ser como Caim, que pertencia ao maligno. João diz que Caim pertencia ao maligno. O coração dele era tão ruim, o coração dele estava tão embrutecido, ao ponto dele deixar de pertencer a Deus e passar a pertencer ao maligno. Olha quão grave é, irmãos. E quando Judas escreve a carta, ele diz: ei, tomem o cuidado, para que vocês não caiam no mesmo erro de Caim. Você consegue ver o amor de Deus aqui por nós? Deus dizendo: igreja, cuidado, igreja, não sejam como Caim, igreja. Deus falando para a gente: olha, cuidado, não segue esse caminho não é bom. Mais tarde, Deus pergunta para Caim: vem cá, Caim, cadê Abel? Caim: ué, o que eu tenho que saber de Abel? Mente ainda, né? O cara, quando fica brabo, ele mente, ele fala palavrão, ele dá soco, ele diz um monte de coisa. Mente ainda. E Deus: Caim, a terra está clamando. A terra recebeu o sangue do teu irmão, está clamando. E uma sentença é dada então sobre a vida de Caim. E a sentença sobre a vida de Caim, ela é terrível, porque o versículo 11 diz: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Versículo 12: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha só, irmãos, a sentença sobre Caim é terrível. Caim diz: Senhor, mas isso é muito para mim, como é que eu vou andar fugitivo na terra? As pessoas vão querer me matar, vão querer tirar minha vida. E Deus: não, seria fácil demais, né? Porque às vezes a pessoa faz um monte de coisa errada: quero morrer, quero tirar minha vida, quero me matar, porque faz tudo errado e depois quer tirar a vida. Deus: não, você vai ter uma marca. Quando as pessoas olharem para você, elas saberão que não podem tocar em você. Quando eu paro e analiso isso, eu não sei se você já reparou, pode que você não tenha reparado, ou pode não ser muito real isso, mas você já reparou que tem pessoas que elas vivem como Caim? Elas cultivam a terra, mas elas não conseguem colher nada da terra. Vocês já viram que tem pessoas que trabalham, mas não conseguem desfrutar do seu trabalho? Você já viu que tem pessoas que elas plantam sementes de tudo que é jeito, mas a semente dela não germina?
a terra está fraca. Tem pessoas que passam a vida inteira assim, irmãos, plantando e não conseguem colher, vivendo uma vida, trabalho, pessoas trabalhadoras, irmãos. Eu conheço tanta gente que é tão trabalhador, chega a dar inveja. Como é que essa pessoa trabalha tanto? Como é que tem tanto fôlego? Como é que tem tanta força? Mas não tem dinheiro para comer um X. Não tem dinheiro para botar um pneu no carro. Tem coisa errada. Você trabalha, mas na hora de você colher do fruto da terra, a terra não corresponde. Aonde será que está o erro aí? Será que Deus não está mostrando para nós que a nossa terra é improdutiva? O motivo disso talvez seja aqui o nosso coração. Talvez tenha alguma coisa aqui dentro que talvez Deus está falando e eu não estou aceitando. Talvez eu não estou aceitando algum direcionamento de Deus. Talvez eu não estou aceitando alguma coisa que Deus está me colocando. Talvez eu não estou aceitando um ensinamento de Deus. Está aí, pode ser isso. Ah, pastor, eu não concordo, eu acho que não é assim. Irmão, não é comigo esse negócio, é você e Deus. E se é com você e Deus é pior, porque se fosse comigo era mais fácil. Se o seu problema de entendimento da palavra fosse comigo, estava tudo tranquilo, irmão, porque nós ia resolver numa boa, tá ok, joia. Mas quando o seu problema de interpretação e de palavra é com Deus, é um problemão. Porque com Deus não tem conversa. Com Deus não tem negociação. A palavra dele é sim, sim, não, não. Então será que não é esse o motivo que a nossa terra não está produzindo mais? Será que não é o motivo do nosso coração, talvez, estar como o de Caim, embrutecido por causa de alguma coisa? Tem pessoas que são bravas, porque algo não aconteceu como ela queria, porque algo não deu certo, porque algo não funcionou, porque na igreja as coisas não foram do jeito que ela queria. Irmãos, eu falo para os líderes aqui, quando eu reúno os líderes eu falo, irmãos, nem eu que sou pastor concordo com tudo na igreja, nem eu que sou pastor, quanto mais você. Vai ter coisa que a gente não vai concordar, vai ter coisa que a gente vai achar que não é para ser assim. Eu acho que essa parede não é para ser preta, eu acho que essa parede é para ser branca. Tudo ok, tranquilo, não tem problema. Ah, mas eu acho que não era para ter ar-condicionado, eu acho que era para ter ventilador. Ok, não precisamos concordar nisso, isso não faz diferença nenhuma, irmão. Se o ar-condicionado está tirando a sua paz, a gente arranca ele daí, não tem problema. Se a parede preta está incomodando, a gente pinta ela aqui. Qual que você quer? Rosa, vermelha? Não, vermelho não, azul então. Qualquer cor. Isso aqui nem é pintura, isso aqui é uma espuma acústica para melhorar o nosso som. Mas damos um jeito de pintar ela de alguma cor. Se isso vai acalmar, vai acalentar o seu coração, a gente faz. Tudo que tiver disponível para nós humanos fazer, a gente faz. Mas quando o problema é com Deus, Gese, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então talvez o nosso coração aí precisa dar uma trabalhada com Deus. Você notou que tem pessoas que vivem fugindo da intimidade com Deus? Caim vivia um fugitivo na terra. Tem pessoas que elas vivem fugindo de Deus. Você chama elas, vem cá, vamos trabalhar na igreja. Não, pastor, não dá, agora não dá, não pode. Não, agora não dá, pastor. Por que não dá, irmão? Não, agora não, tem que resolver as coisas aí primeiro. Como assim? Resolve logo. Dá um chute no que está te atrapalhando para o lado e vão embora. Abandona o que tem que abandonar e vamos tocar o barco para frente. Deixa o pecado de lado, te arrepende e vamos caminhar.
Não, pastor, eu preciso de um tempo, eu preciso pensar, eu preciso ver, porque não sei o quê. Para com isso, para de fugir. Deus está te chamando. Para de fugir da presença dEle. Para de te esconder dEle. Para de ter um sentimento de comiseração. Para de ser coitadinho. Tem pessoas que são alimentadas pelo sentimento de comiseração dos outros. Tem pessoas que você olha, ela está bem. Irmão, se nós fôssemos uma mosquinha e entrássemos voando na casa das pessoas, elas estariam lá, felizes da vida, né? Pastor Isaías é que faz a fiasqueira aqui, né? Pá, né? Mas quando elas chegam na igreja, quando chegam perto de alguém, como é que está, irmão? Difícil. Olha, esse mês não sei, 90% das pessoas reclamam de dinheiro. Não sei. Ai, olha, aquele marido, aquela mulher, aqueles filhos, reclamam de tudo. Para com isso. Te alegra no teu Deus. Jesus Cristo te libertou para que você fosse verdadeiramente livre. Ele já pagou na cruz os seus pecados, Ele já te salvou. Você está livre da condenação. O que faz você um fugitivo? O que faz você se esconder do Senhor? Como é que é a música? No mais alto monte lá tu estás. Ali a tua mão está. Como que pode nós nos escondermos do nosso Deus? Não tem como viver fugitivo do nosso Deus. Não dá, irmão. Esse princípio de Caim, ele traz angústia, traz sofrimento, traz dor, a vida inteira. E sabe qual é o problema? Caim foi marcado. Já parou para pensar que tem pessoas que estão marcadas? Tem pessoas que o pecado faz uma marca nelas. Elas podem até vencer, podem até dar a volta por cima, mas a marca está lá. Nunca mais vai sair. Elas podem dar a volta por cima, e eu creio nisso. Eu creio que não há pecador que não possa se arrepender e ser restaurado pelo Senhor. Porque eu fui. E se eu fui, qualquer outra pessoa pode ser restaurada pelo Senhor. Mas as marcas ficam. Você não precisa ser marcado, irmão. Você não precisa passar por o tempo de ser marcado por alguma coisa para você servir ao Senhor. Não, sirva ao Senhor com todo o teu coração. Não ande no caminho de Caim. Não faça isso com a sua vida. Não ande longe de Deus. Não ande afastado de Deus. Não ande fugitivo de Deus, de forma alguma. Não faça da sua terra uma terra improdutiva. Não tenha a sua vida marcada pela desobediência, pelo erro, pelo pecado. Mas viva o melhor de Deus para a sua vida. Isso é o resumo do resumo da vida de Caim. E o escritor está dizendo: não siga o exemplo de Caim, não seja como ele, porque o que ele fez não foi bom. E o escritor está dizendo, no meio da igreja tem essas pessoas, e essas pessoas elas precisam ser transformadas. A igreja ela está aqui, irmãos, para nos converter, não é para nos convencer. Senão não seria nos converter, seria nos convencer. Converter é mudança de vida. Converter é mudar o sentido. Antes eu via no caminho errado, agora eu vou para o caminho da cruz. Antes eu vivia numa vida de pecado, eu venho para Jesus. O lado do pecado é o teu aí, Mike. Antes eu via para o caminho do pecado, está até escuro esse lado, vocês viram, gente? E agora eu estou indo para o caminho da luz. Isso é converter. Mas sabe qual é o nosso erro? Quando a gente quer convencer. Eu quero convencer o Mike,
Mas o Mike, é isso, você tem que estar aqui comigo, Mike. O Mike, olha, pastor, não sei, porque a bateria aqui, o som não está saindo, a mesa queimou, pastor, eu estudei tanto para tocar agora sim. Mike querido, a gente precisa de você, e você tem que estar aí. O Mike, pois é, pastor, mas eu estou meio desmotivado com essa bateria assim, desse jeito, o som não está saindo bem, eu estou querendo convencer o Mike. Mike, te converte, vira crente logo, meu querido. Toca essa bateria, deixa Deus te usar com a unção que Ele derramou sobre a tua vida, assim como essa bateria está. A gente passa querendo convencer as pessoas. Vivemos às vezes um evangelho de convencimento, tentando convencer os outros, tentando ajeitar. Irmãos, hoje eu não faço mais isso. Mas faz 20 anos que eu sou pastor e faz quase 20 anos que eu fazia isso. Hoje eu não faço mais. Mas quantas vezes se pregava uma palavra e Deus estava falando, escute uma coisa, nenhum pastor, porque se algum pastor faz isso, não é pastor, nenhum pastor pega a sua Bíblia, estuda em casa, porque é isso que o pastor tem que fazer. Essa mensagem aqui eu estou estudando ela há quase 15 dias. A gente não abre a Bíblia aqui na hora e vai pregar. Não, vamos estudar. O pessoal que toca, eles não ensaiam na hora do ensaio, eles ensaiam em casa, né, Rafa? Tira a música em casa, né, Mike? Chego aqui com a letra na ponta da língua, né, Gese? Não é na hora. Ei, vai falando, Jeová. Nenhum de nós pegamos a nossa Bíblia em casa. Deixa eu ver qual é a espadada que eu vou dar na igreja hoje. Qual é a chibatada que eu vou dar no povo hoje. Nenhum de nós faz isso. Isso não é amar pessoas. Nenhum de nós pega, nenhum pastor, nenhum pregador pega a Bíblia e agora, hoje vai ser chibatada, hoje nós vamos arrancar os cabelos desse povo. Não. Porque quando eu prego aqui, a primeira pessoa que leva a paulada sou eu. Lá em casa, no meu escritório. Lá é uma senzala, gente. Lá é um lugar de castigo, porque lá o que eu apanho de Deus lá, e outra, muitas das coisas que eu apanho eu nem coloco no esboço, que é coisa só para mim mesmo, e Deus abre um parênteses, isso aqui é só para ti, cara. Eu levo lá, choro e me recomponho de novo. É normal isso. O pessoal lá em casa sabe, quando eu fecho a porta do escritório, ninguém entra, porque o negócio está pegando. Quer dizer, eu estou apanhando. Ninguém faz isso. Não pegamos a palavra e viemos para cá, queremos bater no povo. Toda palavra pregada, ela é direcionada por Deus, instruída por Deus. E ela pode estar falando com você. E muitas pessoas, sabe o que fazem? Levam isso para o pessoal. O pastor está falando para mim. Aí, o pastor está dizendo para mim. Teu problema não é comigo. Teu problema é com Deus. Não sou eu. É Deus. Então nenhum de nós, irmãos, pregamos uma palavra para machucar alguém. Mas quantas vezes a palavra é pregada e a pessoa sai chateada, porque não sei o que, não veio mais e não sei o que mais, e o pastor corre lá, né? Na saída, um irmão que não cumprimentou o outro, um que não viu, o outro que não falou, um que fingiu que não viu, não sei o que lá, deu um bolo. Aí o pastor vai lá, porque senão as famílias saem da igreja. O pastor corre aqui, irmão, não, porque ele fez. Aí o pastor vai lá, irmão, não, porque foi ele. Ele disse, não, irmão, não foi assim, você entendeu errado, não foi isso que aconteceu. E o pastor fica igual um ioiô, para lá e para cá, semana inteira, para apagar um fogo de dois crentes que não são crentes. De dois crentes que não se converteram ainda. De pessoas que estão na igreja e não deixaram Jesus trabalhar na vida delas ainda. O pastor está lá. Apazigua, calma, irmão, calma, fulano, calma, ciclano. Não faço mais isso. A palavra de Deus que eu escuto é a mesma que você escuta.
Por que comigo ela trabalha e dá certo e com você não? O problema não é a palavra, o problema é você. Comigo ela funciona. Eu sento aqui, escuto meus pastores pregar, meus presbíteros pregar, os irmãos pregarem aqui, e eu apanho, irmão. Tem dia que eu estou ali, eu disse, nossa, por que eu dei para esse irmão pregar? Por que a palavra fala comigo e não fala com você? O problema não é a palavra, o problema não é a igreja, o problema não é a parede, não é a luz, o problema não é nada disso, o problema é o nosso coração, que não está aberto para a palavra de Deus. E somos embrutecidos por causa disso, ficamos bravos por causa disso, e Deus vai falando e a gente não vai entendendo, e a terra se torna improdutiva, e se tornamos o quê? Fugitivos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, a palavra está caindo em boa terra, amém? Porque aqui está caindo, aqui já caiu. Durante a semana, hoje de manhã eu preguei aqui para mim também, já caiu, agora está caindo mais um pouquinho. Estou apanhando igual a mula de Balaão, 3 vezes já. Falando em Balaão, vamos falar de Balaão, porque o texto diz, não seja como Balaão, que foi ganancioso. Irmãos, Balaão era um profeta que vivia a 750 quilômetros de Moabe. E Balaão se tornou um profeta muito conhecido. E o povo de Israel estava cada vez crescendo mais, e os moabitas tinham medo do povo de Israel. Mas o rei Balaque sabia que Balaão era um profeta de Deus. Sabia que aquilo que Balaão falava realmente acontecia. E o que Balaque faz? Balaque manda uma comitiva ir até Balaão e oferece um dinheiro para Balaão, para que Balaão viesse então até Moabe e amaldiçoasse o povo de Deus, para que ele então pudesse vencer os israelitas. E Balaão, quando ele ouve isso, quando ele escuta essa proposta, Balaão diz, olha, o seguinte, para começar, Balaão já era para ter dado nos dedos dos caras na hora, né? Mas não, envolvia dinheiro e era bastante. Balaão disse, olha, eu vou orar. Espera que amanhã de manhã nós conversamos. Eu vou para o monte, eu vou buscar Deus, vou receber uma revelação de Deus, se é para ir ou não. Ora, irmão, profeta de Deus, profetizar contra o povo de Deus, espera aí. Mas Balaão então foi orar. E o que Deus fala para ele? Não vai. Balaão no outro dia chega então para as pessoas que vieram na comitiva e diz, olha, eu não vou com vocês, pode levar o dinheiro de vocês de volta, não vou com vocês, porque eu não vou poder amaldiçoar, então não vou. Chegaram lá em Moabe e disseram, olha, Balaão disse que não vai vir. O rei Balaque monta uma comitiva maior, agora com pessoas importantes na comitiva, e manda mais dinheiro, uma quantidade muito maior de dinheiro, din-din, pá, muito din-din. E ele chega lá, chega a comitiva de novo, 750 quilômetros de novo, a camelo, a pé. Então, quantos dias é isso, né, de caminhada? Chegam lá, olha, Balaão, agora viemos com a comitiva maior, pessoas mais importantes, e olha o que nós trouxemos de dinheiro, olha, é bastante. Balaão olha, ixi, mas tem bastante aqui, hein? Cascalho faz-me rir, riquezas, não posso deixar passar essa de jeito nenhum. O que Balaão faz? Ele vai orar de novo. Ele já tinha um não. Ele já tinha um não de Deus. Mas agora ele viu bastante dinheiro. Pois é, será que Deus, por causa desse dinheiro aí, será que Deus não muda de ideia? Eu me lembro, irmãos, uma vez que eu fui a Israel. Primeira vez que eu fui a Israel. Eu passei uma vergonha muito grande, mas foi um ensino muito grande para mim. Nós estávamos no Museu Tecnológico de Israel.
E lá tinha os papiros. E proibido tirar fotos. E o que o Samuel da vida queria? Tirar uma foto no papiro. Aí, eu fui no nosso guia, eu disse: Alfredo, eu vou tirar uma foto ali no papiro, rapidinho, não vai atrapalhar. E ele olha para mim: não. E saiu. E eu já, o quê? Está pensando o quê? Você não sabe de onde eu vim, tu não sabe o que está falando, cara. Como assim não, a seco assim, desse jeito? Aquilo ficou remoendo aqui dentro, sabe? Fiquei o tempo inteiro com aquela coisa assim, né? Fechei o rosto. Ele percebeu. Aí lá no final, na saída, tinha uns papiros que era para tirar foto daqueles lugares. Realmente um lugar muito mais bonito, muito melhor, né? Mas eu queria lá. Ele sentou na mesa comigo e ele disse assim: tá tudo bem? Tudo bem. E ele: não está tudo bem. Eu falei não para você e você não aceitou o não. Eu já era pastor. Já conhecia a palavra. Já era pastor de igreja. O que esse cara está pensando que ele é? E ele diz assim: não, você sabe, deixa eu explicar uma coisa para você, Samuel. Para nós aqui em Israel, para o povo de Israel, não é não. Para vocês no Brasil, não é o início de uma discussão. Não no Brasil é o início de uma série de explicações. Porque vocês, para dizer um não, vocês têm que explicar a razão, o motivo, o significado, tem que fazer um monte de coisa para dizer não. Nós aqui não é não. Porque a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Então não é não. Mas vocês, o não significa: vamos discutir. Quer ver? Nos grupos da igreja, o pastor bota lá um não. Começa a vir: está pensando, o que é? E por que não? E o pastor tem que dar 50 explicações. Por que está dizendo não? Se está dizendo não, tem uma razão, tem um motivo, sei o porquê. Tem que estar explicando. Tem que estar se justificando. Tem que estar dizendo por que não. Né? A pessoa pede uma coisa e diz: não vamos fazer, não pode. Mas por que não? Me dá 3 razões por que não. Não tem que dar, não é não. Tem uma razão, tem um motivo, mas é não. Com aquela explicação dele, eu dei um abraço nele e disse assim: Alfredo, obrigado por esse ensino. Esse ensino ele vai mudar algo na minha vida. E mudou, irmãos. Daquele dia em diante, quando alguém fala não para mim, ok. Não, a Simone sabe. Não. Quer que vá, né? Às vezes, os irmãos ficam doentes, né? E colocam nos grupos da igreja. Irmão, tem dias que eu nem acesso a internet, nem acesso grupo nenhum. Tem dias que eu trabalho tanto que nem, agora nessas últimas semanas, nem sinal na internet tinha. Fiquei 8 horas preso no interior, no meio de umas estradas, que teve um momento que tinha sinal. Eu mandei uma mensagem para minha família me despedindo, porque eu pensei que eu não ia conseguir chegar em casa. Morro desbarrancando, um troço horrível onde eu passei. Eu vou mandar uma mensagem: amo vocês, está tudo bem comigo, daqui a pouquinho estou em casa. Assim, né? Se eu não chegar, pelo menos uma mensagenzinha eu deixei. Tem lugar que nem sinal tem. Pastor, não veio orar por mim, mas o irmão não falou nada. Coloquei no grupo. Mas irmão de grupo, quer que eu vá orar? Manda mensagem para mim. Quer que eu vá visitar você? Me convida. Pastor, vem aqui me visitar, vem aqui tomar um café comigo. Pastor, nunca foi na minha casa. Irmão, você acha que nós temos tempo para estar todo dia na casa de você? Tem irmãos aqui que eu nunca fui na casa. Não temos tempo às vezes. E aí depois dessa palavra vai ter um monte de gente que vai dizer: não convida porque o senhor não tem tempo. Não, o senhor não convida porque não quer convidar.
Aí a pessoa fica doente, pastor, não venho, não orou por mim, não sei o quê, mas você não falou, você não disse. Aí vão desabafar na internet, vão desabafar nas redes sociais, vão desabafar nos grupos da igreja. Para com isso. Isso não é sadio, isso não é bom. Você já tem um não. Balaão foi lá insistir, Senhor, mas vem cá, agora tem uma quantidade maior de dinheiro, né? E quem sabe? E Deus fala para Balaão, Balaão, quer ir, vai. O que eu vou fazer? Quer ir, vai. Ora, se é livre. A palavra é não, não vai. Mas quer ir, vai. O que eu posso fazer? Vou te amarrar? Balaão foi. Tinha um não de Deus, mas o não de Deus não foi suficiente. Tomado pela ganância daquele dinheiro todo. Ele vai. A mula vê um anjo. E o que a mula faz? Volta o caminho de novo. O que Balaão faz? Bate na tadinha da mula. A mula apanha. Volta para o caminho. Daqui a pouquinho a mula vê um anjo de novo, num estreitinho. E a mula vai lá e aperta o pé de Balaão contra a parede. Balaão vai lá e surra a tadinha da mula de novo. Que não tinha nada a ver com a história. Daqui a pouquinho o anjo está mais perto. E uma coisa a gente tem que aprender na nossa vida. Que quando nós estamos longe de Deus, a gente perde a visão espiritual. A gente passa a não entender mais as coisas espirituais. A gente vive tanto na razão, na lógica, que a gente passa a não acreditar mais no mundo espiritual, ao ponto da mula estar vendo o anjo e Balaão não. Daqui a pouquinho a mula se prostra, se agacha no chão, nos pés de Balaão, e Balaão novamente surra a mula pela terceira vez. Aí a mula falou: ô rapaz, você está me batendo porque não está vendo o anjo ali? A vida inteira tive contigo, te levando para tudo que é lado. Alguma vez eu fiz isso? Tu não está vendo que é o anjo do Senhor ali, sua mula? Balaão já tinha um não, gente. Mas quando nós estamos fora do propósito de Deus, a gente perde a visão espiritual totalmente. Balaão não, então tá, então eu vou voltar, realmente não era para ter ido, e não sei o quê. Não, agora você vai. Só tem uma coisa, você vai falar só o que eu mandar. Agora o jogo vai mudar. Balaão vai, chega lá, sobe em cima do monte, vão amaldiçoar aqui, levanta a voz, e vai largar a maldição, e larga o quê? Uma bênção para o povo. Balaque, não, mas não foi por causa disso que eu te trouxe. Não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de monte. E muda para outro monte. E vai e monta 7 altares em outro monte. E vai e muda mais 7 altares em outro monte. E por 3 vezes eles mudam de monte, monta altar e faz sacrifício. E cada vez que Balaão levanta a mão e abre a boca, em vez de sair maldição, sai o quê? Palavra de bênção. Aí Balaque diz assim, é o seguinte... Você não está conseguindo amaldiçoar, então você não vai ganhar nada, você vai sair daqui com a mão na frente e outra atrás. Pode ir embora. Tu não me serviu para nada. Balaque, olho grande, querendo dinheiro. Não, peraí. Vamos pensar. A gente não pode amaldiçoar esse povo. Mas a gente pode fazer alguma coisa para que Deus fique bravo com eles. Vamos calcular direitinho aqui, Balaque. Espera aí, rapaz. Eu sou profeta, eu conheço Deus. Eu conheço o povo, eu tenho as manhas. Vamos fazer assim. O povo de Israel não pode se misturar com outros povos. Pegue mulheres midianitas, moabitas, perdão.
vistam ela com roupas de mulheres israelitas e mande elas lá para a tenda, no meio dos soldados, para dormirem com eles. Cuidado, irmãos, que tem pessoas que são sagazes. Cuidado que tem pessoas que vão te dar conselhos que vai levar você para um caminho horrível. Cuidado que tem pessoas que estão no seu lado, e pode ser um profeta de Deus, pode ser um pastor, que vai te dar conselho, que vai acabar com você. Balaque fez. As mulheres entraram no acampamento israelita, se deitaram com os soldados. Deus não gostou, Deus ficou furioso. É isso que está escrito lá em Números 22. Deus ficou furioso. E Deus agora diz: é o seguinte, Moisés, vamos acabar com esses caras, eles vão ter a consequência do pecado deles, mas agora você vai levantar e você vai acabar com os moabitas. Vai lá, Moisés levanta o exército, vai contra Moabe, destrói os moabitas. E quem é que morre junto? Quem é que sabe? Quem morreu junto? Balaão, o profeta de Deus, aquele que plantou, abriu uma cova para ele mesmo. Irmãos, quanta coisa que a gente aprende aqui. Balaão vendeu a sua consciência por causa do dinheiro. Balaão negociou a sua fé pela ganância do que é ganhar mais. Cuidado com isso, porque às vezes a gente pode cair nesse erro de querer uma posição melhor, de querer um status maior. Cuidado com essas coisas. É um princípio de Balaão, que Judas, o escritor, o irmão de Jesus, está dizendo: cuidado com esse princípio, não pode estar no teu coração. Cuidado com isso. Cuidado quando você torce porque o irmãozinho dê errado. Cuidado quando você torce para que o baixista quebre o dedo, para que só você possa tocar agora. Cuidado quando você pensa assim. Cuidado quando você quer que aquele pregador seja ruim, não seja bom, para que você possa ocupar o lugar dele. Cuidado com a ganância. Tem uma palavra que eu já preguei aqui há uns anos atrás, falando sobre a ganância ministerial, a ganância da fé. Talvez daqui a um tempo pregue ela de novo. Mas é terrível a ganância da fé, a ganância espiritual, as coisas que as pessoas fazem por causa de um status, por causa de uma posição. Cuidado com isso. Balaão negociou os seus princípios, Balaão negociou a sua fé, Balaão negociou o seu povo. Não é muito diferente do que Judas fez. Nós não podemos ser assim, irmãos. Não negocie a sua fé por nada. Não abra mão dos seus princípios de forma alguma. E para nós terminar, ele cita um terceiro componente desse triste trio. Um homem chamado Corá, ou Coré, como tem em outras Bíblias. Números capítulo 16 fala de Corá. Diz assim, Números 16, versículo 1. Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliade, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. E com eles estava 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão, e disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Escute com atenção isso, porque quando nós falamos de rebelião aqui, nós estamos falando de pessoas que conhecem a verdade, que sabem do que é certo, mas que fazem questão
questão absoluta de se levantar contra a autoridade. A rebelião aqui, ela se trata, não é uma rebelião, por exemplo, a rebelião de um presídio. O que é rebelião num presídio? São presos condenados que se rebelam contra a autoridade, contra as regras, contra as leis, contra aquilo que está sendo imposto. A rebelião aqui, ela fala de pessoas que conhecem a verdade de Deus, a verdade bíblica, sabe que Deus instituiu pessoas, autoridades, mas mesmo assim elas fazem questão de serem oposição. Isso é um ato de rebelião. A rebelião contra Deus é quando nós não aceitamos os planos de Deus na nossa vida. Quando nós não aceitamos aquilo que Deus definiu para nós. Eu me rebelo contra Deus. Quando Deus, Ele diz como as coisas têm que ser. Como eu tenho que andar. O que eu tenho que fazer. E eu me rebelo contra Deus. Não aceito isso. Rebelião. Eu me rebelo contra Deus quando eu não aceito os planos dEle. Cuidado quando Deus tem um plano para você. Cuidado quando Deus tem um chamado para você. Cuidado quando Deus tem um projeto para você. Escute, porque isso eu falo de uma forma muito clara. Você que não casou ainda, você que é solteiro, que é solteira, escolha bem com quem você vai casar, porque Deus tem um plano na sua vida, e talvez essa pessoa, ela pode somar com esse plano, e você cumprir o seu ministério de uma forma tremenda, ou essa pessoa pode ser um empecilho na tua vida, que vai interromper os planos de Deus na tua vida, vai impedir os planos de Deus de acontecer. Então cuidado, escolha, mas escolha bem, escolha, mas escolha certo. Todo mundo já conhece a minha história aqui, mas quando eu e a Simone, antes de começar a namorar, que estava naquele negócio, olha para cá, olha para lá, gosta, não gosta, todo mundo sabia que a gente se gostava, mas a gente nunca tinha dito um para o outro. Até que um dia a gente conversou. Olha, eu estou gostando de ti, pois é, eu também estou, aquele negócio todo, pá. Tem um detalhe. Antes de qualquer coisa, irmãos, assim, eu vou ser um pastor. Ela já sabia como era meu coração, a gente conversava bastante sobre ministério. Eu vou ser um pastor de igreja, vou ser um pregador do evangelho. Minha casa vai ser uma casa pastoral. Eu preciso que a minha esposa, ela entenda que eu vou ser um pastor, e ela vai precisar ser uma pastora, e que a nossa família vai ser uma família pastoral. Você está disposta a isso? Ela se apaixonou de uma vez por todas, irmãos. Ela chegou a suspirar. É isso que eu quero. Mas fechou. Deu certo. Eu tenho um amigo que fez seminário comigo. Quando nós estávamos internos no seminário, o que eu fiz, irmãos? Eu garanti. Eu fiz a inscrição para o seminário, e uma semana antes de ir para o seminário, eu fiquei noivo. Eu vou deixar garantido o negócio. Eu vou para o seminário, mas eu vou deixar garantido aqui, né? Eu vou deixar minha marca, né? Um colega de seminário meu foi para o seminário, já era casado, ele e a sua esposa. Pense num homem de Deus, pregador da palavra. Aquele homem tinha a Bíblia na cabeça. A gente ficava ouvindo ele por horas. Jovem que nem eu. Sensacional. Um belo dia, quando falávamos de ministério, e o pastor que estava pregando, o pastor que estava nos dando aula, ele começou a falar e perguntar para cada um de nós quais eram nossos planos, quais eram nossos sonhos. E eu falei os meus, e quando chegou neles, porque ele e a esposa faziam o seminário, quando chegou nele, ele disse: eu tenho um sonho de ganhar almas para Jesus, de ser um pastor, né, de isso e aquilo. Ele começou a falar os sonhos dele,
quando chegou na hora da esposa, o pastor perguntou: e você? Quais são os teus sonhos? E ela: eu tenho o sonho de ser uma empresária. Não quero pregar, não quero evangelizar, não quero ser esposa de pastor, credo. Já eram casados. Não preciso dizer para vocês como terminou esse ministério. Quer dizer, nem começou. Então cuidado quando você escolher pessoas para estarem com você. Tem que ser pessoas que compartilhem do mesmo Deus, que compartilhem da mesma fé. Senão vai ter rebelião depois. A rebelião, irmãos, ela inicia-se com uma pequena insatisfação. Quando tem uma pequena insatisfação ali no meu coração, eu preciso entender, peraí, isso aí vai se tornar uma rebelião. Perdão, queridos, a voz tá... Tomei uns 3 banhos essa semana e a roupa secou no corpo e aí a garganta não está muito boa. Mas toda rebelião, ela inicia com uma insatisfação. Corá estava insatisfeito, ok? O que aconteceu? Ele falou com Abirão, ele falou com Elon, disse: vem cá, gente. Eu não estou concordando muito com as ideias de Moisés aí. Moisés está se colocando como líder do povo. Eu acho que nós aqui também temos Deus. Eu acho que nós aqui também podemos falar com Deus, né? Esses 3 disseram: pois é, mas só nós somos fracos demais. Nós precisamos de mais gente. Vamos falar com o concílio. Vamos procurar os 250 homens que fazem parte do concílio. Sabe quem era que fazia parte do concílio? Sabe o que era o concílio? O concílio era o grupo de homens responsáveis para fazer com que as leis de Deus se cumprissem dentro de Israel. Os defensores da lei. O concílio deveria ser o STF. E encerrou o assunto de STF aqui. Mas eles eram para ser os protetores. Esses caras eram conhecedores da lei, sabiam da palavra de trás para frente, da frente para trás, sabiam de tudo. Eram autoridades eclesiásticas que discutiam, deliberavam questões pastoral, doutrinárias, da fé, costumes. Eram esses caras. Foram o quê? Incentivados por Corá. E todos eles se levantaram contra Moisés. E aqui eu vou fazer um resumão agora. Porque toda rebelião, ela se inicia com a insatisfação, mas ela se inicia com pessoas que se acham iguais ou superiores a alguém. Elas se acham que elas têm o mesmo direito, que elas são iguais. Aqui o povo se achava igual a Moisés. Quem é que falava com Deus no monte? Era Moisés, não era eles. Para quem que Deus se revelava? Para Moisés, não era para eles. O assunto era com quem? Com Moisés, não era com eles. Mas eles se colocavam acima. Queriam ter o mesmo patamar de Moisés, queriam ser igual a Moisés. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado quando alguém vai na sua casa e diz: vem cá, eu estou lá, eu estou na igreja, está tudo bem, mas eu não estou concordando muito com essas viagens do pastor aí não, eu acho que isso aí não é bom. Cuidado, porque a rebelião começa com insatisfação. Cuidado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Se tem uma pessoa que está feliz nessa face da terra, sou eu. Porque eu tenho a melhor igreja do mundo. Vocês são as melhores ovelhas que qualquer pastor poderia ter. Qualquer pastor amaria ser pastor de vocês. Porque vocês são uma bênção. Nós estamos há 3 semanas aí viajando para tudo que é lado. Vocês abriram mão do pastor de vocês. Tinha pessoas que tinham horário marcado, horário agendado, todos abriram mão.
para que eu pudesse estar lá em Canoas, ajudando. Vocês são sensacionais. Vocês tinham todo o direito de dizer: não, pastor, a gente quer que o senhor fique aqui, deixa eles lá. Vocês poderiam muito bem fazer isso, mas ninguém fez isso. Pelo contrário, os irmãos digam: pastor, está precisando de alguma coisa? Só a Simone que reclama. Irmãos, estão precisando de alguma coisa? Os irmãos digam: pastor, eu quero ajudar na gasolina. Irmão, sensacional, toda a gasolina, ida e volta, já andei 5.000 quilômetros com essa caminhonete aí, sai do meu bolso. Irmão, pastor, qual é o Pix para me fazer para ajudar na gasolina? Não posso estar junto, mas eu quero estar junto. Isso é sensacional. Uma irmã, ouviram eles falando lá que não tinha café. Eu tenho uma pessoa, parente minha, que a sua casa em Rio Grande alagou. Tinha comprado os móveis novos e a casa dela alagou. Ela perdeu tudo. Está na casa dos filhos. Ela me ligou e diz: vem cá, eu ouvi num vídeo de Canoas que eles estão precisando de café. Qual é o Pix que eu posso fazer uma doação lá para eles comprar café? Eu disse: mas peraí, a senhora perdeu tudo. A senhora não tem mais um armário, a senhora não tem mais uma geladeira, a senhora não tem mais uma máquina, a senhora não tem mais uma roupa, a senhora tem a malinha que a senhora conseguiu tirar dentro de casa, a senhora não tem mais nada na sua casa, e a senhora quer dar café para eles. É porque eles estão precisando de café. Meus móveis eu compro outra hora quando der, mas agora eles precisam de café. Como é que Deus vê isso, gente? Como é que Deus vê isso? Então vocês são sensacionais. Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês. Amanhã eu estou indo de novo. E vamos de novo. E vamos de novo. Quantas vezes tiver que ir? Agora o Rafa disse: pastor, vamos entregar esse carro, vamos comprar um carro. Vem te alugar um, né? Que é melhor. Amém, Rafa? Estão precisando de vendedores de carro. Deve ter uns no meio da igreja perdido aí, que vende carro, né? Quando vê, né? Olha a profetada agora. Quando vê, Deus toca no coração. Fala, Jeová. Esse coração duro, quebra. Estou brincando, irmãos. Verdadeiramente, estou brincando. Toda rebelião, ela inicia assim. Não estou concordando, não estou aceitando. Cuidado. Judas, quando ele escreve, ele diz: cuidado, porque essas coisas vão fazer você enfraquecer na fé. Você vai ficar tão focado nisso, você vai ficar tão focado no não concordo, no não gosto, do não isso, do não aquilo, que você vai esquecer da fé, você vai esquecer das coisas boas. Eu tenho tentado, queridos, exercer um exercício. Eu vou compartilhar com você para que você possa fazer isso também. Sempre que alguém falar alguma coisa, sempre que você ouvir alguma história, sempre que alguém te disser alguma coisa, olhe para essa pessoa e tente extrair o melhor, mesmo que seja o pior, mesmo que essa pessoa esteja falando a pior coisa para você, mas tente olhar e tente pegar dessa coisa ruim algo bom. Você vai ver que isso vai fazer tão bem para você. Você vai começar a olhar para as pessoas com misericórdia. Você vai olhar assim: tadinho desse irmão, olha só como ele pensa, mas ele tem algo de bom. Tadinho desse irmão, olha aí, nada que ela planta cresce, nada do que ela faz dá certo. Quando você começar a ter esse pensamento das pessoas, olhar e extrair somente o que é bom, você vai ter uma vida melhor. Você vai olhar com um olhar de misericórdia, você vai olhar com compreensão, com entendimento. Queridos, encerrando aqui, Corá, ele se rebela contra a autoridade de Deus. Estão todos, cada um na frente da sua tenda.
E Moisés disse: bom, agora nós vamos ver quem é que é de Deus aqui. Agora é a hora. Está lá os 250 homens poderosos do concílio com incensários nas mãos. Incensário tinha um significado muito importante, porque ele era usado na purificação. 250 homens com incensários nas mãos, né? Eu sou santo. Nós somos crentes. Sabe aquele crente que anda aqui, né? Fui buscar o pastor Aquiles no aeroporto, irmãos, em Chapecó. Lembra do pastor Aquiles, líder do nosso Umasbrac Nacional? É um pastorzão, amigão demais, né? Aí pensa bem, irmãos, aquele negrão daquele tamanho, forte, voz grossa. A Bíblia dele, irmãos, é 3 vezes maior e mais grossa que essa minha. Ele desce lá de dentro do desembarque, com a mala, aquela Bíblia, embaixo do braço. E eu estou lá na porta, lá no final, e ele: ô pastor, paz do Senhor amado. E eu: meu Deus do céu, esse é crente. E eu: paz, irmão, paz, estou aqui. Já vou aí, pastor, pegar a mala, já vou aí, servo de Deus. E coisa boa, um crente assim, né, gente? Esse é crente mesmo, porque nós conhecemos. Mas tem crente que anda aqui: eu sou santo, eu sou crente, eu sou lavado, eu tenho um adesivo no meu carro 100% Jesus. Quem tem aí, né? Terminar o culto, eu não vou olhar os carros agora, né? Adesivo. Lá estavam esses caras, 250 com incensário na mão. Nós somos detentores aqui da autoridade. Moisés: gente, vamos deixar para Deus resolver isso. O que acontece, irmãos? Uma boca se abre no deserto, engole Corá, toda a sua família, Datã, toda a sua família, Abirão, toda a sua família. Os 250 homens de Deus com incensário na mão são consumidos pelo fogo. Pum! Queimou na hora. Só sobrou os incensários. Eles pegam o incensário que é sagrado, sai, para que a destruição não corra mais no meio do pessoal. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quando a gente se coloca contra Deus, a gente vai para o buraco, gente. Foram engolidos e levados vivos à sepultura. A terra engoliu, a terra abriu, engoliu eles e fechou de novo. Onde se viu isso, gente? Não foi um terremoto, não. A terra abriu, eles engoliu, como se fosse uma boca abrindo. Engoliu eles e fechou de novo. Olha a mão de Deus. E Deus está dizendo para nós nessa noite: não seja assim. Sabe que eu vejo essa palavra, eu vejo essa carta de Judas para nós nessa noite, Deus dizendo para nós: ei, gente, não seja como Caim, que tomou decisões erradas, não ouviu Deus. Não seja como Balaão, que usou o nome de Deus em benefício próprio e deu errado. Não seja como Corá, que se levantou contra a autoridade, se levanta contra Deus. Mas eu vejo Deus dizendo para nós hoje, nos orientando, nos chamando a nossa atenção, e nos chamando para ter uma comunhão maior com Ele, nos chamando para ter uma fé mais forte com Ele. Os descaminhos da fé são muitos, irmãos. Os descaminhos da fé são grandes demais. Tem muitas coisas que vai me levar para um caminho errado, longe da fé. Por isso que é descaminho, não é caminho da fé, é descaminho da fé. Que nessa noite o Espírito de Deus, assim como Ele está trabalhando e trabalhou já no meu coração, e continuou trabalhando no meu coração, Ele possa também trabalhar no seu coração. E que você entenda que Deus nessa noite, que o pastor nessa noite, não está aqui passando espada em ninguém, mas que Deus nessa noite está nos amando tanto, que está nos dando a oportunidade de nós entender
e compreender, e talvez verificar a nossa vida. Esse momento de nós passar o antivírus em nós, esse momento de nós passar o antivírus espiritual na nossa vida e identificar todo vírus que pode ter aqui dentro que está me afastando das coisas de Deus. Esse é o momento, essa é a hora. Não é a hora de julgarmos uns aos outros, não é a hora de julgar a palavra, não é a hora de dizer se a palavra é boa ou não, não é a hora de cantar bonito, de orar bonito, não é a hora, não. Essa é a hora de nós parar tudo, olhar para dentro de nós, identificar o que Deus está falando com a gente. Vamos fazer isso? Fecha teus olhos então. Aleluia. Que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Sim, Senhor, nessa noite nós derramamos o nosso coração diante da tua presença. Quantas coisas tu falou conosco, quantas coisas tu ministrou na nossa vida nessa noite. É impossível estar perto de ti e não viver nas tuas bênçãos. É impossível estar perto de ti e não desfrutar da tua presença, Senhor. Então nessa noite, Pai, se há algo em nossa vida e em nosso coração que precisa ser aplainado, que precisa ser consertado, que precisa ser transformado, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor, para uma transformação completa, para uma realização completa de Deus em nós. Que não seja pela dor, que não seja pelo sofrimento, mas que seja por ouvir a tua palavra, compreendê-la, aprender dela, Senhor. Nessa noite, Pai, fala conosco, ministra em nós, cura o nosso coração nessa noite, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem de ti, desfaz todas as mentiras do inimigo da nossa vida e nosso coração. Transforma-nos completamente, Pai. Transforma o nosso coração nessa noite, Jesus, para que possamos te conhecer mais, para que possamos estar mais perto de ti, para que possamos ser mais crentes, para que possamos viver mais o Evangelho, para que possamos conhecer mais a tua palavra. Que cada coração aqui nessa noite não seja embrutecido, Senhor, não seja fechado, Senhor, mas esteja aberto para a ministração do Senhor nessa noite.
Eu oro, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Eu peço, Pai, que a Tua palavra chegue em nossos corações e mude a nossa vida. Que Teu Espírito Santo possa estar em nossos corações nessa noite, mudando o nosso coração, mudando a nossa alma, trabalhando, Senhor, no nosso caráter, ministrando sobre a nossa vida, Senhor. Que haja mudanças, que haja decisões nessa noite aqui nesse lugar. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em nossas vidas nessa noite. É a maior